Ao quarto webinar. Tá. Ok. Bem-vindos ao quarto webinar da SECAP, da FRAP Algarve. É com grande satisfação que vos damos as boas-vindas a este webinar dedicado à inteligência artificial. Um tema atual, desafiante e com impacto crescente nas nossas vidas, especialmente na forma como aprendemos, ensinamos e nos relacionamos. O meu nome é Ilana Lozeiro, eu faço parte dos órgãos sociais da FRAP e é um gosto estar aqui convosco. Vivemos um tempo de mudanças rápidas, onde a inteligência artificial deixou de ser apenas um tema de filmes de ficção científica para se tornar uma realidade presente nas nossas casas, nas escolas, no trabalho e até nas decisões que tomamos diariamente. Com este webinar, queremos contribuir para desmistificar o conceito de inteligência artificial, entender o seu funcionamento básico, discutir os seus potenciais benefícios, mas também refletir sobre os riscos e desafios éticos que ela nos coloca, especialmente no contexto da educação, das famílias e do desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Agradecemos a todos os presentes, pais, professores, educadores e alunos. Para dar continuidade, convido o vice-presidente da FRAP Algarve, Fernando Machado, a apresentar o orador convidado desta noite. Fernando, é contigo. Olá, boa noite a todos. Este é o quarto webinar do SECAP, do Centro de Capacitação Parental da FRAP Algarve. Portanto, o SECAP foi criado para apoiar as associações de pais e as famílias, promovendo competências essenciais para quem educa e também para quem representa esse papel. Trabalhamos em duas áreas distintas, mas que se aproximam. Por um lado, formamos dirigentes associativos, ajudando-os a reforçar capacidades de liderança, gestão e comunicação. Por outro, capacitamos famílias, promovendo reflexões e ferramentas para uma parentalidade mais consciente, positiva e participativa. Isto porque acreditamos, obviamente, que as famílias informadas e dirigentes preparados fazem a diferença nas escolas e na vida dos nossos filhos e dos alunos. O nosso orador de hoje é conhecido por muitos e, portanto, é um grande privilégio ter connosco neste webinar que conta com uma sala cheia, tanto com pais, professores e alunos de todo o país, das ilhas e até do estrangeiro. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Luís, o nosso orador. No entanto, Luís, sente-te à vontade, por favor, para acrescentares eventualmente algo que aches relevante. Professor há mais de 25 anos, licenciado em Ensino de Informática e mestre em Relação Educativa, é CEO da Webfaros e investigador na área das tecnologias educacionais, com destaque para o uso de ferramentas como o ChatGPT na educação. Com mais de 1000 horas de formação para adultos, colabora regularmente na formação de professores e em várias universidades portuguesas, sempre com o objetivo de promover a literacia digital. Luís, bem-vindo. Agora a sala é tua. Olá, boa noite. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Eu tenho muita coisa para apresentar, o tempo não é muito, e então vou começar já, sem perder mais tempo. E vou começar por partilhar o meu ecrã, pode ser? Ora, então, partilhando aqui a minha janela, assim, se não me engano, está correto. Está toda a gente a ver, não é, Fernando? Ajuda-me aí. É, não é? Ok. Então, ahm, começo por dizer já isto, que é 7 em cada 10 adolescentes já usam inteligência artificial, apenas 37% dos pais têm consciência disto. Pronto, ok? Para já não vou dizer muito mais, mas dá para ver que é uma fatia muito pequenina de pais que têm consciência desta situação. Quero dizer ainda que preparei um guia para descarregarem, que é basicamente esta apresentação, cortando aqui uma parte das experiências de uma ou outra slide que eu achei que não era importante. Poderão descarregar a partir do meu Instagram, o Instagram da Webfaros. Vocês vão ao Webfaros, Instagram, está lá na bio um link, depois clicam, dá para descarregar esta apresentação, este guia. Sobre o que é que vamos falar hoje? Ora, não é sobre tecnologia, é sobre filhos. Eu sou pai também, além de ser professor, já vão perto de 30 anos de professor, mas além disso sou pai. E ao ser pai tenho uma visão
de pai e uma visão de professor desta situação. E eu vou falar-vos um pouco do que é a IA, não podia deixar de falar no assunto, o que é a IA, inteligência artificial, o que fazem os jovens com a IA. Eu estou por perto de jovens entre os 14, 18, 19 anos, 20 às vezes até, e vejo o que é que eles fazem, o que é que eles querem fazer, o que é que eles escondem, o que é que eles... A gente tenta ver e eu vejo muitas destas coisas. Prós e contras na educação. Hum, eu publiquei 2 livros, creio que é mais ou menos do conhecimento de toda a gente, e ao divulgar o meu trabalho, eu recebi elogios e críticas. Pessoas completamente contra, mas a questão aqui, vamos ter que falar o que é contra, o que é ser contra, qual é a vantagem e desvantagem. Ah, o papel da escola e dos pais, o futuro do trabalho e o que os pais podem fazer. Pronto. Então, começando por o que é a IA. A IA não pensa, não sente, mas influencia o seu filho, o que o seu filho vê, ouve e aprende. Vou fazer aqui uma coisa gira. Vou pôr os meus óculos, fico a ver melhor com eles e vou pegar no meu telemóvel que vocês estão a ver. Vocês conseguem me ver na câmara, não é? Ou é preferível eu parar aqui a apresentação? Como é que é preferível, Marta? Dá para ver bem a minha imagem? Dá Ok, para ver, dá. Sim, ok. Sr. Luís, Pronto, pode ver. então eu vou ligar aqui o meu telemóvel, vou ligar aqui o chat GPT e o chat GPT tem aqui um botãozinho que me permite ligar a minha câmara de vídeo. Aqui está a minha câmara de vídeo. E eu agora vou perguntar ao chat GPT. Chat GPT, estás bom? Vamos ver se ele me vê. Chat GPT, estás bom? Consegues me ver? Ele não me consegue ouvir agora. Consegues me ver? Consigo sim, tá tudo ótimo. A imagem tá um pouco fora de foco, mas dá para te ver bem. É a Em que câmara, posso ajudar o... é a câmara que está suja. Olha, eu estou aqui numa apresentação com muita gente, pessoas que vieram ver-me e eu sinto que o meu cabelo não está muito bem, os óculos não combinam muito bem com a minha roupa. Diz-me lá se estou em condições de... Estou apresentável. O que é que tu achas? Estás apresentável, sim. O cabelo está ligeiramente desalinhado, mas nada de preocupante. O- Achas que a t-shirt é adequada ou deveria mudar? A t-shirt está adequada para um ambiente Pronto, ok, casual. muito obrigado, muito obrigado. Pronto, então com a opinião do chat GPT já estou pronto para começar, já me sinto mais confiante. Ok. Vocês estão a ver uma das coisas que os nossos filhos podem fazer com a inteligência artificial. Isto é uma pequena brincadeira, mas eles usam o chat GPT e outras inteligências artificiais não só para estudar, muito mais do que isto. Esta é uma delas. O que é a IA? É um sistema que aprende com dados. Eu não vou entrar aqui em conceitos em big data e não sei quando, não vou por aí. Vou tentar usar uma linguagem que toda a gente possa compreender. Aprende com dados para prever respostas. Não pensa, não sente, mas acerta muitas vezes. Não é magia, não é humana, é previsível, é poderosa. E está por todo lado e quase ninguém sabe como funciona. Mas afinal, onde está a IA? Quando ouvimos inteligência artificial, muitos pais pensam em robôs, emoções, máquinas. Não, não é nada disso. Inteligência artificial é unicamente, não uma, mas um conjunto de máquinas, provavelmente, que aprendem com dados que lá foram introduzidos. E eles aprendem. A diferença de uma máquina convencional para uma máquina com inteligência artificial é que a máquina convencional executa a mesma programação e não passa dali. A máquina com inteligência artificial permite aprender com novas informações e a partir de novos dados que lhe introduzem ou até de execuções que faz que tiveram determinados resultados no passado. Por exemplo, um vídeo que o nosso filho vê no YouTube, uh, os vídeos são sugeridos com base nas escolhas dele. A série é recomendada pela Netflix. A Netflix recomenda um filme ou outro porque sabe quais foram as escolhas passadas dele. A frase que o Gmail completa, acho que vocês, pelo menos quem tem Gmail, já se apercebeu que nós podemos escrever qualquer coisa e dizer, olha, faz lá isto um bocadinho melhor, clicando num botão mais elegante ou mais formal, ou mais... e o Gmail faz isso. Até o próprio GPS. E sim, quando os rapazes e as raparigas pedem para fazer o trabalho de casa, lá está a inteligência artificial. A inteligência artificial não chegou, ela já está aí, só que muitos pais ainda não deram por isso. Esta é a verdade. Eu acredito que muita gente que aqui está são pessoas informadas, eu próprio conheço algumas caras
que aqui estão pelas imagens, e sei que são pessoas que sabem umas coisas sobre este assunto, mais ou menos sabem. Mas é preocupante a quantidade de pessoas que não sabe, e eu vou entrar por um caminho que é o caminho do pai, não tanto, também pelo caminho do professor, mas vou apresentar estas duas vertentes, que é muito interessante o que eu vou falar. Prémio com inteligência artificial na saúde. Isto são notícias que eu retirei de revistas, jornais, da internet. Em nome da Segurança Nacional, polícia vai poder espiá-lo com recurso à inteligência artificial. O impacto da inteligência artificial na segurança dos casinos online em Portugal. Vejam bem para onde a inteligência artificial anda. A inteligência artificial auxilia o monitoramento de 300 câmaras em 14 rodovias de São Paulo. Gestão de tráfego, vejam bem. Cidade reduz trânsito em 50% usando inteligência artificial. Agricultura que produz natureza, a redução de carbono. Sistemas de inteligência artificial portuguesa analisa a pegada ambiental na agricultura. Nós, portugueses, não somos tão pequeninos assim em algumas áreas e temos pessoas muito inteligentes a fazer coisas muito interessantes. Eu estou a ver aqui uns risquinhos vermelhos no meu ecrã, não sei se quem está a fazer. Ok, não precisa de perceber tudo sobre inteligência artificial, mas se quiser acompanhar o seu filho, tem de perceber o essencial. Esta é uma coisa que os pais, uns já se aperceberam, outros ainda estão a tentar perceber o que é que se passa e não acompanham. Deixem-me ver o que é que se passa aqui com o meu ecrã. Tem aqui uns risquinhos aqui, em algum sítio, eu não os consigo tirar. Bem, enfim, vou continuar. Quando a IA preenche o silêncio dos pais, as crianças são vítimas do trabalho dos pais. Passam a maior parte do tempo nas escolas, os pais a trabalhar numa dimensão de precariedade. Isto foi dito pelo professor catedrático da Faculdade de Universidade Humana da Universidade de Lisboa, o professor Dr. Carlos Neto. Portanto, não é nada de novo, se calhar, mas ele enfatizou aqui uma parte muito importante e é nisto que eu quero pegar agora um pouquinho para a gente avançar. 2/3 dos jovens dizem que os adultos nunca lhes pedem opinião. Metade preocupa-se com saúde mental e redes sociais. E mesmo assim os pais continuam a intrometer-se mais na universidade do que a escutá-los na infância. Dá para pensar um pouquinho, ok? Não vamos já comentar isto, mas vamos avançar mais um slide. Tempo médio diário com os filhos. Portugal, 37 minutos. Temos ao lado a fonte. Reino Unido, 104 minutos os pais e 150 minutos as mães. Estudo da Universidade de Oxford. Dinamarca, 115 minutos os pais, 152 minutos as mães. Itália, 100 minutos os pais e 145 minutos as mães. Média da OCDE, 90 minutos os pais, 130 minutos as mães. Vejam onde está Portugal. A gente pode tirar conclusões, mas não é necessário. Tenho aqui já um próximo slide que diz: quando o trabalho ocupa tudo, sobra pouco para os filhos. E depois diz factos sobre Portugal. Jornada de trabalho das mais longas da Europa, 39,9 horas por semana, que implica o quê? Menos tempo para conversar, brincar, aprender. 6% dos trabalhadores trabalham horas em excesso, ou seja, pais presentes, mas emocionalmente ausentes. Pais da União Europeia com mais mães de crianças pequenas a trabalhar a tempo inteiro, ou seja, menos rotina, menos envolvimento familiar. Salário médio entre os mais baixos da Europa. Mais tensão, menos tempo em família, porque muitos pais têm 2 empregos para fazer face às despesas e os filhos procuram respostas nos ecrãs. Pronto. Isto são tudo dados, não são invenções da minha parte, que eu consegui reunir. O que fazem os jovens com a IA, então? O que fazem mesmo os jovens com IA? Nem sempre usam para estudar, às vezes usam para escapar e outras para esconder o que sentem. Ora, os jovens usam a IA para organizar ideias e estudar. Óbvio, é isto que os pais pensam que eles fazem o tempo todo. Pedir ajuda para perceber melhor a matéria. Está certo. Ganhar autonomia nas tarefas escolares. Parece-me bem. Criar projetos criativos com texto ou imagem. Nada mal.
Experimentar tecnologia com curiosidade. Só coisas boas. Então os jovens estão no caminho certo, parece que sim. Mas não é só para estudar. Inventam perfis falsos para se esconderem online, entregam trabalhos sem perceber o que fizeram, falam com bots. Bots são robôs. Falam com bots em vez de pessoas reais. Criam versões melhoradas de si próprios com a inteligência artificial. Não sei o que é que fazem com elas, onde é que as usam, mas criam. Procuram respostas íntimas que não pedem aos pais. Partilham ou recebem imagens manipuladas com a inteligência artificial. São alguns exemplos. Alguns copiam, outros aprendem, mas poucos sabem o que estão a fazer. Até mesmo na universidade já vi pessoas perdidas. São pessoas mais velhas, mas alguns estão perdidos ainda. Quando os pais não sabem explicar, a IA pode ajudar. E então tenho aqui, por exemplo, um teste, um exercício de matemática que uma colega minha me deu. Eu vou ligar agora aqui o meu chat GPT, já estou com ele na mão outra vez, e vocês estão a ver essa imagem à frente, e tem aí, ah, no zoo, a tratadora de focas tem 78 peixes e vai dar 6 a cada foca. Quantas focas consegue alimentar? Bom, isto é uma conta da quarta classe, é mesmo assim, é literalmente uma conta da quarta classe, mas pode haver pais que já não se lembram da matéria ou não sabem ajudar os filhos. Então os pais podem olhar para ali e dizer: "Oh filho, vais ter que perguntar à tua professora, à tua explicadora, porque eu já não me lembro nada disto." E vai embora. Ok, agora tem uma nova solução. Nova solução é apontar o chat GPT ou tirar uma fotografia, pode ser assim, e perguntar ao chat GPT. Ora, vamos lá ver se o meu chat GPT liga. Ele às vezes tem as suas dificuldades. E Luís, sempre ligado e pronto. O que Ora, queres testar hoje? olha, tens a câmara ligada, liga-me a câmara. Ele agora não me liga a câmara, está nesta coisa. Eu vou tentar novamente. Ah, já está. ChatGPT, podes-me ajudar a resolver este exercício para eu ajudar o meu filho, porque eu não sei explicar. Claro, Luís. Vamos ver o exercício. Parece que envolve comparar as contas entre a Rita e o Jorge. Consegues mostrar-me um enunciado ou explicar o que é preciso fazer? Assim posso ajudar-te a resolver passo a passo. Olha, a Rita usa uma estratégia para dividir, o Jorge usa outra. Eu não percebo a estratégia da Rita, só percebo a do Jorge. Foi assim que eu aprendi. Como é que eu posso explicar à minha filha a estratégia da Rita? A estratégia da Rita decompõe a divisão em etapas menores. Ela subtrai múltiplos do divisor até não ser mais possível. Por exemplo, ela subtrai 60, que é 10 vezes 6, de 78, ficando com 18. Ok, já perceberam que o ChatGPT pode fazer isto. Ah, e podemos fazer outra coisa ainda. Eu posso dizer, ChatGPT, eu não percebi nada do que tu disseste. Fala como se tivesses, fala para mim como se estivesses a falar com uma pessoa de 10 anos de idade. Ou se o nosso filho tem 6 anos, 6 anos de idade. E ele simplifica mais ainda. Isto é possível de fazer. E isto é uma máquina. O nosso filho pode até não gostar de falar com a máquina. Então, porque não sou eu a falar com a máquina ao lado do meu filho e não lhe digo, vês, filho, foi isto que a máquina disse, vamos lá os dois agora tentar. Pode ser assim. Os pais não precisam de saber tudo, mas não podem ficar de fora. É aqui que eu toco e batalho neste ponto. A IA pode ajudar, mas sem acompanhamento transforma-se nenhum atalho numa distração ou numa companhia errada. O que é que se quer dizer com companhia errada? Esta pessoa apaixonou-se pela IA e morre 10 meses depois. Mãe pede justiça. Inteligência artificial da Google ameaça o utilizador. Morre, por favor. Chatbot aconselha jovem de 17 anos a matar os pais por limite ao uso das telas. Conversa com inteligência artificial leva homem ao suicídio. Portanto, não é só crianças, vejam. ChatGPT, inteligência artificial, mente para completar tarefa e gera preocupação. Portanto, este é um slide, está aqui duas coisas em inglês, onde é dito que o ChatGPT é apanhado a mentir aos desenvolvedores porque pensavam que ele o ia substituir por outra coisa, enfim. Inteligência artificial pode ter autonomia e consciência,
É uma pergunta, um artigo sobre isto, e mais lá para a frente, lá mais para a frente, para o fim, temos umas perguntas que vão tocar neste ponto outra vez, mas para já parece-me que isso ainda não existe. O mais importante não é a resposta, é o tempo que passamos a procurá-la juntos. É aqui, mais uma vez, o ponto que eu vou tocar. Como assim? Oh, Marta, eu acho que vou parar aqui a minha partilha só por um instante. Sim. Ora, vou interromper e vou apresentar novamente, está bem? Ok, assim já desapareceu aqueles risquinhos vermelhos que eu estava a ver ali. Não sei se vocês estavam a vê-los também. Então temos aqui agora um texto. Portanto, esta é a experiência. Temos agora aqui um texto. E este texto vou ligar no meu chat GPT novamente. Atenção que eu estou a fazer tudo isto com o meu telemóvel. E isto porquê? Porque é que eu estou a usar muito o telemóvel? Porque eu podia usar o meu computador e projetar para vocês, vocês iam vendo o que é que eu estava a fazer com o computador, mas o telemóvel porquê? Porque a maior parte das pessoas tem telemóvel. O pai provavelmente não tem o computador. O filho lá terá o computador, mas se calhar até nem o usa, tem o telemóvel ao lado enquanto está a responder aos trabalhos de casa. Então, dependendo da versão do ChatGPT que tem, é possível usar a câmara ou não. Portanto, a câmara é usada na versão paga do ChatGPT. Mas é possível fazer uma fotografia e carregar a fotografia para o ChatGPT. Ora, Sim, é possível. Podes tirar uma olha, foto da espera, página. não estava a falar contigo, calma. Ok, então eu agora quero que vejas este texto e me ajudes a responder à questão, ChatGPT. Diz assim, referente ao título, diz-me se há um narrador, uma personagem, tempo, espaço ou ação. Como é que eu assinalo aquelas cruzinhas ali? Tenho um, dois, três, quatro, cinco espaços para assinalar cruzinhas. Ajuda-me, onde é que eu assinalo? Em qual delas? Claro, pelo título e pelo texto, dá para perceber que há um narrador, porque o João está a contar a história na primeira pessoa. Também há personagens que são o João, a Rita e o André. Ok, mas especificamente em relação ao título, que é o que me está a ser perguntado. Certo. O título, Os Peixes que Fugiram da História, sugere que há uma ação, os peixes a fugirem, personagens envolvidos, como o João e os Eu não amigos, tenho tempo e para a um tua explicação. Dá-me só a resposta. Onde é que eu coloco as cruzinhas? Claro, sem problema. Com base no título, deves assinalar narrador, personagens, tempo, espaço e ação. Assim ficas com tudo assinalado. Ok, mas só olhando ao título, os peixes que fugiram da história, onde é que eu assinalo? Pelo título sozinho, deves assinalar personagens e ação, Muito porque o título obrigado. indica. Ok, vocês já viram que é possível fazer isto, conversar com o ChatGPT e o ChatGPT ajudar-nos a chegar lá. Nem sempre o ChatGPT interpreta bem o que nós dizemos. Eu estou a falar muito no ChatGPT, pode ser outra IA qualquer, Copilot, o Gemini, qualquer outra. E muitas vezes é necessário um adulto por perto para ajudar uma criança que esteja a começar a fazer este tipo de coisas. Prós e contras na educação. A semana passada, uma aluna disse-me: usei o ChatGPT para o teste de inglês, tive 90%, mas não percebi nada. E o mais preocupante é que ela disse isto com orgulho. Ok, isto é fictício, ninguém me disse nada disto, mas pode acontecer. Inteligência artificial na educação. Prós. Explica temas de forma clara e rápida. Claro, acabamos de o fazer agora. Com maior ou menor clareza, depende também muito da forma como eu pergunto, é possível. No entanto, facilita a cópia sem aprendizagem real também, se for o caso. Dá autonomia a alunos tímidos ou inseguros. Não se sentem à vontade para conversar com adultos, com o explicador ou com o professor, podem ir para casa, apontam o telemóvel para o caderno ou para o livro, dizem que têm uma dúvida, é fácil. No entanto, reduz o esforço e o pensamento crítico. Se eles não se preocuparem com a aprendizagem, só quiserem uma solução. Estimula a curiosidade e o pensamento criativo, mas pode gerar dependência em tarefas simples. Eles já não pensam, eles vão ao chat GPT, diz-me como e não me chateias muito a cabeça. Foi o que eu fiz há bocadinho. Olha, diz-me só onde é que coloca a cruz, não me deixe explicação nenhuma. Personaliza o ritmo da aprendizagem.
dois alunos, um que aprende mais rápido, outro que aprende mais de forma mais lenta, o ChatGPT explica de uma maneira diferente para um e para o outro. É possível. Nem sempre dá respostas corretas ou seguras. Como assim corretas ou seguras? Porque o ChatGPT aprende com dados que lhes foram introduzidos. Logo, quem introduz dados no ChatGPT terá a sua cota de responsabilidade, não será? E também a forma como o ChatGPT interpreta a pergunta e os dados que recebeu. Ajuda a praticar, rever e expor os conteúdos. Com certeza. Eu até posso dizer assim: vou ter um teste de matemática amanhã, sétimo ano, sobre o conteúdo de não sei quantos. Cria-me aí uma série de respostas adequadas a este nível e a este conteúdo para eu praticar. E já agora dá umas respostas também para eu. Enfim. No entanto, substitui a dúvida pela resposta pronta. Hoje em dia já não há pessoas com dúvidas, já há pessoas com certezas. E quando não as têm, só um bocadinho. ChatGPT, como é que é? Já está, tem a resposta. Aprender junto é mais valioso do que acertar sozinho. Ok, parece uma frase interessante. Vamos ver aqui uma coisa. A propósito do teste de inglês de há pouco, que aquela senhora, aquela rapariga, teve 90% e não percebe nada. Eu vou apontar o meu ChatGPT outra vez para lá. Ora, cá está. ChatGPT, boa noite outra vez. Boa noite, estás a ouvir? Boa noite, Luís. Estou a ouvir-te sim. Em que Olha, mais posso eu ajudar? tenho aqui este documento à minha frente, que é uma ficha de avaliação de inglês do quinto ano, mas eu sou muito, muito mau em inglês. Tu és capaz de me ajudar a responder à pergunta A? Leia aí o texto e traduz-me o texto para português, que eu não sei o que é que diz ali. Se faz favor. Claro, ajudo sim. O texto diz: Eu sou a Jane Peterson, tenho 11 anos e sou estudante. O meu endereço é 15 Queen Avenue, Londres. Espera. Olha, afinal não tenho muito tempo. Ajuda-me só a responder às perguntas à pergunta A. Onde é que eu assinalo o número um da pergunta A? True ou false? Sem problema. Vamos lá. 1. Jane is from England. Verdadeiro. True. Jane is a teacher. False. She lives in Lisbon. False. Ok, Jane is 10 years. obrigado. Dá para ver o que é que eles podem fazer com isto. Será que eles aprendem ao fazerem isto? Aqui é que o pai e a mãe entram em ação. E os professores, claro, mas os professores podem controlar melhor na sala de aula. Se o aluno tiver o telemóvel na mão, o pai em casa diz: vai estudar para o quarto. E ele vai, mas o pai não está a ver. E o aluno pode não aprender absolutamente nada e levar um trabalho de 100% para a escola. A IA pode ser uma aliada na aprendizagem ou um atalho para o vazio. Depende de quem orienta. Mas os riscos não se ficam pela escola. Vamos ver. Este slide é grande. Eu tenho aqui uns linkzinhos aqui por todo lado, que não vou clicar, são muitos, ah, mas são muito interessantes. Quando eu tenho mais tempo para apresentar, eu clico nos links para ver os vídeos que eu aí tenho. Deepfakes é super interessante, é super perigoso e são vídeos e áudios falsificados para enganar, difamar ou manipular pessoas, criando discursos e imagens irreais. Ou seja, são vídeos que parecem verdadeiros de uma pessoa que não é aquela. Ou seja, é um vídeo de vocês, mas não são vocês. Com voz e tudo. Desinformação, notícias falsas, ciberataques automatizados, phishing, etc., fraudes financeiras, vigilância em massa, manipulação algorítmica, autonomia perigosa, privacidade violada. Eu vou passar à frente, isto é só uma referência aos perigos que existem ou criados também a partir da IA. Não é que não existissem já antigamente, antes da IA, como por exemplo desinformação, como por exemplo vigilância, etc. Mas com a IA tornam-se muito mais perigosos porque são muito mais eficazes. Vídeo falso. Eu vou agora clicar aqui neste botãozinho e vocês vão ver um vídeo que um adolescente pode mandar para o outro, se souber fazer o vídeo, e às vezes basta meia dúzia de euros e uma ou duas ou três horas para fazer uma coisa minimamente aceitável. É claro, com mais skills e mais dinheiro, porque normalmente a IA boa custa dinheiro, é possível fazer vídeos quase imperceptíveis se são reais ou não são reais. Vamos ver. Sim, vó. Telefone, senhora. Obrigada. Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil. Então, você tá solto? Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo não. Ainda não acabou meu mandato. Ok, isto é um vídeo falso, obviamente.
E dá para ver que é uma brincadeira, porque cabelo comprido e tal, etc. Mas pode ser usado com fins maliciosos, onde uma pessoa finge ser outra, digamos assim. Vigilância. Dizem que é para nos proteger, mas quem vigia a tecnologia que nos vigia. Isto é um vídeo também, isto é real. Eu não sei se devo pôr só aqui, se devo aumentar, mas se for preferível aumentar, a Paula ou alguém que me diga para eu aumentar e pôr em tamanho grande. Inteligência artificial agora chegou nas escolas municipais de Balneário Camboriú. Os alunos entram na escola, são identificados. Além disso, até as emoções são analisadas pelo sistema instalado. Caso o estudante apresente emoções negativas com muita frequência, a escola consegue investigar o que pode estar acontecendo. É muito interessante que nós vamos mostrar para você agora no Balanço Geral. A tecnologia vem inovando cada dia mais e até surpreendendo. Já pensou em um sistema que consegue detectar emoções e auxiliar dessa forma na resolução de problemas? Pois é, isso parece tão futurístico que é difícil de acreditar, mas já existe. E Balneário Camboriú trouxe esse sistema para escolas municipais. Na entrada da escola, eles já são avaliados ali através do reconhecimento, ou seja, o aluno entrou na escola, o sistema já detectou a presença daquele aluno, ele passa pela catraca e já gerou o código dele lá no sistema, certo? E dentro das salas de aula, por enquanto, como nós somos um projeto piloto, né? Nós não temos em todas as salas, são algumas salas. Ok. Passamos ao próximo vídeo. O vídeo anterior era sobre o uso da inteligência artificial em videovigilância e identificação de pessoas. Isto provavelmente já é usado há algum tempo, mas tinha que ter alguém por trás para identificar. Agora, com a inteligência artificial, não é necessário. Nem tudo o que parece útil é inofensivo. Este vídeo nada tem a ver com alunos, com escolas. É um drone. Qualquer um dos nossos filhos poderia ter um drone destes. Não é bem assim, porque este drone não há ninguém a comandar. É um drone guiado única e exclusivamente pela inteligência artificial. Vamos ver o vídeo. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Ok. Isto leva para mais um slide onde se pode falar do bom caminho da IA. E eu trago aqui para verem com os vossos filhos 4 filmes. Her, Robot and Frank, AI, Inteligência Artificial e o Jogo da Imitação. Tem um enredo aí ao lado e são filmes que vocês podem ver com os vossos filhos e discutir sobre o assunto. Aqui eles não vão aprender muita coisa, eles vão se entreter, mas vão se entreter com vocês, com os pais. E é uma porta de entrada para vocês abordarem outras coisas, como a escola e a inteligência artificial que eles poderão eventualmente estar a usar na escola. Ora, não há o bom sem o mau sem o bom. Aqui vocês podem também ver 4 filmes, mas onde a inteligência artificial é má. Ex Machina, The Matrix, The Terminator, Megan. Eu tenho a certeza que a maior parte de vocês conhece pelo menos 2 ou 3 que aqui estão. São filmes muito, muito, muito conhecidos e são muito giros. Os jovens de hoje em dia, 14, 15, 16, muitos deles não conhecem estes filmes. Quem não gosta de filmes, tem aqui também documentários
muito interessantes. Eu tive o cuidado de avaliar estes filmes pelo IMDb e perceber que tem um IMDb alto. Portanto, são filmes bons, embora eu já tenha visto todos ou quase todos. Pronto, mas têm IMDbs bons, são filmes bons. The Age of AI, The Rise of AI, The Thinking Game, AlphaGo. São documentários muito interessantes também para serem vistos. Agora vejam uma coisa curiosa. Inteligência artificial na arte. Esta imagem que vocês estão a ver aqui ao lado foi gerada pelo Midjourney, é um software de inteligência artificial que gera imagens, que ganhou um concurso de arte nos Estados Unidos em 2022. Concorreu com humanos, obviamente eles ficaram furiosos. Eu já dei uma palestra ou duas em algumas escolas onde se falou muito sobre a arte, nomeadamente a Lina Tomás Cabreira. Eles têm o curso de arte e estão muito virados para aí. Os alunos estão super preocupados que a inteligência artificial lhes vai tirar o trabalho. Bem, vamos abordar isto um bocadinho mais à frente, mas não são só eles que estão preocupados, eu acho que toda a gente está preocupada. Ainda há pouco tempo saiu o Elon Musk a dizer que dentro de 5 anos já teremos 50% dos carros, máquinas, etc., a conduzir de forma automática e dentro de 10 anos serão quase todos. Muito provavelmente os produtos que nós precisamos, os preços vão cair drasticamente porque já há um robô ou uma máquina a fazer por nós e nós não precisamos de fazer. Isto são adivinhas, mas a gente já lá vai mais à frente. Gerar imagens. Vocês provavelmente não conseguem ler este texto que aqui está, mas isto é um prompt que eu coloquei numa inteligência artificial e disse-lhe: olha, faz-me uma imagem de um professor a ralhar com um estudante dentro de uma sala de aula. E ele disse: olha, vou melhorar aí o teu pedido. Pode ser assim? Um professor de meia idade com expressão severa que está de pé diante de... Ele é que me escreveu isto para mim. Disse-me que o que eu escrevi não estava lá muito bom e escreveu aquilo. E eu disse-lhe: está bem, então faz lá assim. E ele gerou essa imagem que está aí ao lado, sozinho. Vídeo. Vou mostrar mais este vídeo a vocês. Este vídeo saiu ontem ou antes de ontem. É um software chamado Luma, não sei se conhecem. É muito interessante e permite fazer isto. A gente às vezes pergunta assim, mas os meus filhos estão a fazer o quê? Mas o que é que os miúdos fazem hoje em dia? Eles vão ficar burros? Eles vão ficar sem trabalho? Enfim, não tem que ser. Se eles souberem trabalhar com este tipo de inteligências artificiais, que está ao alcance já de quase qualquer pessoa, atenção que as versões profissionais podem ser caras ou mais caras, eles poderão criar coisas fantásticas. Vão desaparecendo umas profissões, vão aparecendo outras, enfim. Este vídeo que aqui está fui eu que gerei. Tal e qual como gerei uma imagem, eu cheguei a um software de inteligência artificial, neste caso foi o Gemini, e eu disse-lhe assim: olha, cria-me um vídeo de um professor a ralhar com um aluno numa sala de aula. E ele criou-me este vídeo. Assim, simples. Vejam, é real. As pessoas são reais, praticamente. Pronto, basicamente foi só isto. Criei também este vídeo. Este vídeo é um bocadinho mais elaborado, mas reparem como eu, sem grandes recursos, sem grandes ferramentas de inteligência artificial e sem gastar muito dinheiro, gastei um pouquinho, porque tenho algumas ferramentas profissionais, obviamente, mas consegui fazer um vídeo destes. Olá, turma! Eu sou a professora Ana Almeida e quero partilhar convosco algo incrível, o ChatGPT. É uma ferramenta que pode ajudar-vos a aprender, responder às vossas perguntas de forma clara e rápida, fazer resumos, resolver dúvidas e até organizar os vossos trabalhos. Imaginem ter um assistente inteligente sempre à mão, pronto para vos ajudar com qualquer matéria ou projeto.
É como ter um professor disponível 24 horas por dia, sempre pronto para ajudar. Com o ChatGPT, vocês podem explorar novos horizontes do conhecimento e desenvolver as vossas capacidades de forma inovadora. Não é, professor Luís Horta? Olhem para mim, sexy. Ok. Este vídeo foi gerado em poucos minutos. Eu pedi, olha, faz-me um vídeo, isto demorou um minuto, e ele depois tentou limar ali umas arestas mais um minuto, e depois levou meia hora a gerar o vídeo, sozinho. Eu fui-me embora. Pronto. Agora vou mostrar que também é possível criar música. E isto é algo que, na minha opinião, fantástico, porque é um software relativamente novo, não sei se já tem um ano, acho que ainda não tem. Chama-se Suno. E os nossos filhos podem usar isto para fazer música, mas mais do que música, para interagir com a família. Eu uso muito isto. Eu costumo oferecer vídeos à família quando fazem anos. Esses vídeos são fotografias e vídeos recolhidos por mim ao longo do ano, que depois componho e faço isto. Já não é preciso ser-se profissional nem gênio para fazer. Este vídeo fiz eu para a escola onde eu dou aulas, no agrupamento João de Deus, para uma formação que quis dar e saiu assim. Música original, letra original. Falta aprender. E sempre aqui que está. Chega o professor João, a professora Carla organizam o futuro. É hora de avançar e já está aqui para ajudar. O computador começa a pensar e criar. Não consegue ideias que vão brilhar. Juntos o futuro vamos desenhar. Ok, o vídeo continua, a música continua, é uma música completa. Como diz aqui ao lado, a letra foi criada no ChatGPT, embora o Suno também já o faça. Como é que o ChatGPT criou a letra? Eu fui lá e disse, olha, quero uma música, uma letra para uma música assim, trata-se da escola, trata-se do professor tal, da professora tal, dei-lhe o contexto e ele criou a letra. Depois é claro que eu tive que ler, a gente não come aquilo que vem daí, a gente tem que ler com muita atenção. Tive que ler e disse, olha, não gosto disto, não gosto daquilo, e no final não disse mais nada, eu mudei à minha vontade. Depois fui ao Suno, no Suno coloquei a letra, disse no Suno, olha, agora quero um estilo de música desta e desta e desta forma. Bateria, guitarra, etc, etc. E ele criou duas, eu não gostei, criou mais duas, ele queria de duas em duas. É assim que está preparado, é assim que eu preparei. E ao final de 4 ou 5 ou 6 ele criou uma que eu gostei. Eu não consigo mexer muito bem na música, eu uso aquilo que ele me dá. No entanto, as legendas, vejam aqui que as legendas foram feitas no Canva, mais um software que também já tem inteligência artificial, automaticamente. Eu só tenho que corrigir ali uma letrinha ou outra, uma palavra ou outra de vez em quando. Vamos ouvir agora a mesma letra, o mesmo objetivo, mas com uma música diferente, está bem? Mais um bocadinho só desta também. Mesma letra, como podem ver. No colegial, vamos aprender. Inteligência artificial está a crescer. O professor João, a professora Carla organizam o futuro. É hora de avançar e já está aqui para ajudar com computadores. Ok, é diferente. E a última de todas elas, vamos ouvir mais uns segundinhos desta, mais uma outra melodia diferente. Beira do mar, ergue-se um centro para nos inspirar. Formação. Ok. Podem testar isto. É uma inteligência artificial de uso gratuito para testar e fazer umas brincadeiras. Eu acho que as brincadeiras que podem fazer com isto são até bastante boas. E não se paga uma inteligência artificial, a não ser que a gente ache que vale a pena. Pronto. Eu, por acaso, é mais uma que tenho paga. Agora, o papel da escola e dos pais. A escola acompanha. E os pais? A escola ainda ensina como no século XX. Isto é uma observação. Não está longe de ser verdade, provavelmente, especialmente quando eu vou para as redes sociais dizer que falo sobre inteligência artificial e tenho livros sobre, etc, etc, 50% manda-me ir para casa. Não precisam de mim ali. E isto é, e essa metade das pessoas que dizem isso muitas vezes são professores. Os professores resistem.
A gente não pode resistir a uma coisa contra a qual não temos poder para resistir, não é? Pronto, então temos que aprender a trabalhar com ela e fazer dessa ferramenta ou dessas ferramentas algo de útil para nós e de útil para os nossos filhos, não é? Os alunos vivem num mundo digital e acelerado. Os professores resistem, mas também aprendem. Os pais sentem-se de fora e com razão. O diálogo família e a escola está frágil. Todos educam, professores, pais e algoritmos. Professores IA, 39,2% usam a IA regularmente. Reparem, nem metade ainda utiliza. No entanto, apenas 4,8% concordam totalmente com o uso da inteligência artificial. Eu sei que temos aqui até bastantes professores. A questão, quando a gente fala com um professor sobre inteligência artificial, muitas vezes não é se o aluno vai usar bem ou vai usar mal, e muitas vezes os professores colocam-se nessa posição. Ah, não, isto é mau, os miúdos não aprendem. Até e o próprio professor? Quanto tempo poupa, quanto tempo eu poupo a usar a IA nas minhas aulas? Eu poupo bastante. Posso-vos dizer que reduzi, se calhar, para 1/10 o meu trabalho a preparar aulas e fazer outras coisas. Pais, filhos de inteligência artificial. 84% dos adolescentes que já estudam com IA. Nem sempre da melhor forma. A gente já vai ver um pouco mais à frente. 18% têm apoio dos pais, são a minoria. 37% dos pais ainda não sabem que os filhos usam a IA. Agora tenho aqui mais uns dados interessantes, que não vamos perder muito tempo, mas 26% são as câmaras municipais em Portugal que indicaram ter usado a IA, 35% das empresas já adotaram tecnologias de inteligência artificial, 52% dos portugueses recorrem a ferramentas, etc. Reparem, se a IA já está em todo lado, nós não deveríamos nos preocupar em ensinar aos nossos filhos a usar bem a IA, quer pais, quer professores. Não deveríamos preocupar-nos com isto. Estamos a treinar os nossos filhos para quê? Tem que ser para o século XXI, não é? Corrigir textos com IA, menos tempo, mais feedback. Eu agora tenho aqui uma coisa muito interessante e agora vou mesmo parar aqui esta transmissão desta forma. Vou aqui ao ChatGPT e agora vou clicar no mais, adicionar fotos e ficheiros e vou aqui e vou carregar esta imagem. Esta imagem é a imagem que vocês podem ver na minha apresentação. Deixa-me lá ver. Onde é que ela está? Está aqui. Estão a ver? Então, este texto foi escrito à mão. Não foi por um aluno. Eu pedi à minha mulher que escrevesse, mas escrevesse mal de propósito. Letra feia, com erros rasurados, erros ortográficos, etc. Tentasse simular um aluno normal, digamos assim. Um texto escrito. E agora fiz uma fotografia desse texto e agora vou ao ChatGPT e vou-lhe dizer assim. Espero que vocês consigam ler. ChatGPT corrige ou então valida este texto escrito por um aluno do, digamos, 8º ano. Apresenta-me os erros e dicas. Chega. Agora vamos ver o que é que o ChatGPT consegue fazer. Texto escrito com pequenas adaptações para clareza. Reescreveu o texto todo, mas melhor. Erros. Apontou um correto, bom início, ficámos mais inteligentes. Deixem-me aumentar aqui um bocadinho assim. Etc. Vejam. E depois, no final, sugestões de melhoria. Isto aqui eu esqueci-me de uma coisa. Revisar é brasileiro. Eu devia ter dito cá em cima, em português europeu. Valide este texto até em português europeu. E ele continua. Variar mais os conectores, enriquecer o vocabulário, nota qualitativa, 15 a 16 valores de 0 a 20. Ora, se isto é um aluno do 8º ano, eu também deveria ter dito, olha, avalia numa escala de 0 a 5. Isto tudo tem que ser dito. O ChatGPT não sabe. E mesmo que saiba, ele muitas vezes vai errar. Então nós temos que dizer em cada pergunta tudo aquilo que queremos ou esperamos do ChatGPT. Ok, vamos voltar aqui. Vamos voltar à apresentação. A inteligência artificial não educa. A escola aponta caminhos, mas não consegue caminhar com todos. Os pais são a bússola, mas às vezes estão a norte e os filhos a sul. Os filhos procuram apoio, mas às vezes encontram apenas ecrãs. A presença educa, mas a ausência delega. Não se esqueçam que eu
como vos disse de início, sou professor há 30 anos. Eu todos os dias lido com dezenas de alunos na minha sala de aula e até fora da sala de aula. Eu dou aos meus alunos o meu telefone, ainda hoje, sei lá, talvez 5 ou 6 me contactaram via WhatsApp para pedir conselhos, porque estão a fazer trabalhos, etc. E eu estou presente. Os pais têm que estar presentes também. Eu, como pai, tenho que também estar presente. As minhas filhas, se me tiverem a ouvir, sabem também, já me contactaram hoje a perguntar coisas, eu já esclareci via WhatsApp também. Os nossos filhos vão crescer num mundo onde a IA será tão comum como a internet. Não basta saber usá-la, é preciso saber para onde ela os leva e isso vai definir o seu futuro. E qual é o futuro? O mundo do trabalho está a mudar. As profissões estão a desaparecer com a automação, outras estão a mudar de forma radical. A IA faz tarefas que tanto já não são humanas, criatividade, empatia, blá, 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 blá. Isto tudo que vocês já sabem está a acontecer. Não basta estudar, é preciso saber adaptar-se. Agora reparem as profissões que não existiam quando andávamos na escola. Tenho aqui uma lista delas, o ano em que apareceram e a nota, a razão pela qual apareceram. Especialista em SEO, SEM, gestor de redes sociais, etc, etc. Tenho um segundo slide, reparem, é um segundo slide com mais profissões. Gestor da comunidade online, influenciador digital, piloto de drones, criador de conteúdos, cibersegurança. Isto são tudo profissões que não existiam. E a gente não sabe ainda o que é que vai haver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Que será quando os nossos filhos tiverem agora 10 ou 15 anos, vão estar a entrar no mercado de trabalho. Não estamos a formar os nossos filhos para o futuro, estamos a prepará-los para um passado que já não existe. Nós, nas nossas limitações, muitas vezes tomamos certas decisões e queremos forçar os nossos filhos numa ou noutra direção. Eu compreendo, eu sou pai também, a gente tem muito medo e quer protegê-los. Mas muitas vezes a gente tem que os acompanhar mais de perto, tem que se informar, primeiro que eles, para saber quais são as escolhas mais seguras, se é que isso existe, escolhas seguras. O que é que os pais podem fazer? Não há uma fórmula mágica, mas há passos práticos e, acima de tudo, há presença. Reparem o tal ponto que eu estou sempre a referir. O que é que podemos, de facto, fazer? Escutar o que os filhos pensam antes de os corrigir. Isto é muito importante. A gente muitas vezes nem os deixa falar. Eu quero que faças isso. Oh pai, mas já te disse. Eu não sou apologista dessa forma de educar. Acompanhar, mesmo sem dominar tecnologia ou plataformas. Eu não percebo nada disso. Oh pai, mas eu não sei mesmo nada disso. Tens de perguntar ao explicador. Na minha opinião, não é uma boa solução. Conversar abertamente sobre o que fazem online, explorar a IA juntos como ferramenta de descoberta, estabelecer rotinas equilibradas com espaço para tudo, estimular o pensamento crítico com perguntas, não só respostas. Isto é muito, muito importante. E vamos tocar neste ponto um bocadinho mais à frente. Os filhos não precisam de pais que saibam tudo, precisam de pais que queiram aprender com eles. Experiência, a IA e inclusão auditiva, Google Live Transcribe. Eu agora vou pôr aqui o meu telemóvel outra vez. Ora, eu vou iniciar aqui um software chamado Google Live Transcribe. Vocês agora estão a ver o meu telemóvel e o meu telemóvel está a começar a escrever tudo o que eu digo. Isto é apenas uma ferramenta de inteligência artificial que permite que pessoas com dificuldade auditiva possam ir acompanhando o que outra pessoa está a dizer, porque aparece no telemóvel tudo o que a outra pessoa está a falar. Há mais ferramentas, esta é apenas uma delas. Eu não tenho tempo para mostrar muitas mais, temos aqui coisas muito interessantes. E vamos às perguntas dos nossos participantes. Perguntas que vocês fizeram, eu tive acesso a elas e vou mostrá-las com as respectivas respostas. Sou mãe de 2 meninas, de 8 e 14 anos, e preciso saber como a IA pode influenciar as minhas filhas na vida académica. E tem uma segunda pergunta, que eu achei que era mais ou menos, a resposta seria mais ou menos semelhante. Quais são os riscos do uso excessivo da IA? E a resposta que eu coloquei foi esta. Perda de autonomia e pensamento crítico. Se a IA responde sempre, o aluno deixa de questionar, analisar e pensar por si. Menor contacto com a leitura e a escrita. Tudo pronto, menos leitura, menos escrita, menos aprendizagem. Isolamento e menos trabalho em grupo. A IA não ensina a colaborar, debater ou ouvir outros pontos de vista. Confiança cega na máquina. Não verificam fontes, nem confirmam a informação. Mais uma pergunta. Eu não tive hipótese, nós tínhamos 3 centenas de participantes, quase todos com perguntas, eu não tive hipótese de responder a todas as perguntas e tentei selecionar aqui umas quantas, temos aqui 10 ou 12 perguntas aqui,
me pareceram talvez as mais importantes de falar aqui, sim, abertamente, embora as outras sejam muito, muito interessantes, e eu vou usar essas perguntas para colocar no meu Instagram e talvez responder assim, porque não são só vocês que têm essa curiosidade, são muitos, muitos pais, mais ou menos bem informados do que vocês, têm essa curiosidade de saber. O uso excessivo da IA pode inibir o raciocínio dos alunos? Sim. Ponto. Sim. Principalmente quando é usado só para ter respostas e não para compreender a pergunta. Se o aluno não pensa, não aprende. Se só copia, não constrói nada seu. E a IA pode ajudar muito. Mas pensar ainda precisa de esforço, de dúvida, tentativa, erro. Não adianta a gente dizer aos nossos filhos, vocês sabem isto também é melhor que eu, é assim, e ele vai fazer mal. Eu não te disse, mas ele não aprendeu. Tem que assimilar. A tecnologia não deve substituir o raciocínio, deve apoiá-lo, estimular a curiosidade, organizar ideias. O risco não está na IA, está em usá-la para evitar pensar. Por isso, ensinar a usar bem a IA é urgente. Mais do que bloquear, é preciso orientar. Agora vem uma pergunta que eu achei particularmente interessante. Isto é muito prático, esta pergunta aqui é muito prática. Que limites devemos impor aos nossos filhos? Todos vocês impõem limites aos vossos filhos, de certeza, também imponham aos meus. Cumprindo ou não cumprindo, a gente impõe alguns, não é? Já não chega só a negociar, que eles vão esticando o lençol, enfim. Então, neste contexto, que limites devemos impor? Tempo e contexto. A IA não deve substituir momentos de leitura, reflexão ou convívio. Olha, posso-vos dizer que em 30 anos de profissão, os alunos mais bem-sucedidos que eu conheci, eu costumo levar um livro por semana, um livro de 2 em 2 semanas, tenho aqui uma estante cheia de livros, para a escola. Livros não têm nada a ver com disciplina, não têm nada a ver com a escola em si. E costumo abordar os meus alunos abrindo assim à toa e lendo uma página e falando durante meia hora sobre aquela página lida. Os alunos mais bem-sucedidos que eu tive nas minhas salas de aula são alunos que já tinham lido quase todos os livros que eu levei. Pode parecer mentira, mas não sei se algum me está a ouvir, mas já leram. E eu cheguei a perguntar, epá, mas tu com essa idade, 17, 18, 19, como é que tu lá lês tanto livro? Tu gostas mesmo de ler? Eu obtive várias respostas. Uma delas ficou-me na cabeça. Nem por isso, professor, mas o meu pai chamava-me no momento da leitura, sentava-me no colo, olha filho, vamos ler aqui um bocadinho. E ele durante anos fazia isto comigo. Todas as noites lia 2, 3, 4 páginas de um livro para mim. A gente depois falava um bocadinho sobre aquilo. Agora já leio por mim próprio. Este foi um método que eu ouvi e ficou-me na cabeça e achei particularmente interessante. Ora, propósito. Ajudar sim, fazer por eles não. A IA deve servir para explorar e pensar, não só para obter respostas. Diálogo e presença. O mais importante é acompanhar, saber quando e como usam e conversar sobre o que aprendem com ela. Quando os limites são partilhados, deixam de ser barreiras, tornam-se orientação. Se nós quisermos impor, eu não queria entrar muito aqui pela parte da educação, porque todos são, ou quase todos vocês serão pais como eu, e cada um fará da sua melhor maneira, e os filhos são todos diferentes, com um resulta, com o outro pode não resultar. Eu, no entanto, educo, entre aspas, não só as minhas, mas também filhos de outras pessoas que eu, quando sou um professor, quando é admirado pelos seus alunos, acaba por estar a educar, não é? Muitos deles copiam aquilo que o professor faz. E um professor que não tem esta empatia com os seus alunos não consegue criar um ambiente de aprendizagem, vai haver resistência por parte dos alunos. Então, os limites que eu imponho na minha sala de aula, muitos deles já são aceitos sem que eu os imponha. São as regras que eles já conhecem. Outros, muitas vezes, têm que ser impostos, porque eles vêm com hábitos diferentes ou conhecem um professor novo como eu, não sabem bem como é que eu permito mais assim ou menos assado. A gente acaba por impor qualquer coisa. Mas quando a gente impõe de uma maneira, não digo consensual, porque não pode ser assim, não é? Quem manda ali, ou é o pai ou é o professor, não é bem assim. Mas quando são partilhados, a coisa funciona de outra maneira. A IA pode ajudar o meu filho a estudar melhor para os testes. Eu agora tenho a pergunta de um lado com a resposta, tenho do outro lado uma fotografia do meu livro. E este livro tem as respostas para quase todas as perguntas que vocês me colocaram aqui. E eu optei depois por começar a colocar fotografias do livro para vocês perceberem isso. Sim, a IA pode transformar o estudo em algo mais eficaz e menos estressante. Aliás, vocês já viram atrás a demonstração que eu fiz. O ChatGPT ajuda a criar perguntas e simular testes. Pois é, a gente não tem que andar à toa na internet, mas podemos andar na internet, no Google, à procura de exames do ano passado, de há 2 anos, fichas de colegas, etc. Mas podemos simplesmente pedir ao ChatGPT, olha, eu tenho 12 anos, na disciplina tal, na matéria tal, apresenta-me um conjunto de perguntas para eu poder preparar-me para o teste. E até pode pôr uma fotografia do livro sobre a matéria, para o ChatGPT ter uma melhor ideia qual é a matéria
e qual é o grau da dificuldade. Gerar resumos com exemplos, explicar apontamentos, até por foto, organizar melhor a matéria. No capítulo 8 do livro ChatGPT para estudantes, eu mostro técnicas reais para estudar com inteligência artificial sem perder o raciocínio. Porque o truque aqui é mesmo esse. É não perder o raciocínio. Porque vocês têm a certeza absoluta que querem que os vossos filhos tenham boas notas. Mas vocês querem também que os vossos filhos aprendam. Porque ter boas notas e chegar ao 12º ano, ir trabalhar ou ir para a universidade e não saber nada, eu creio que vocês não ficariam felizes com essa situação. Enquanto mãe, que cuidados devo ter ao permitir o acesso ao ChatGPT aos meus filhos? Proibir não resulta, acompanhar sim. Eu não quero ofender ninguém, mas posso-vos dizer que grande maioria dos pais que eu tenho recebido como encarregados de educação, eu sou diretor de turma também, tenho sido muitos anos, não sabem minimamente o que é que se está a passar com os filhos. Não conhecem a matéria, não sabem se o filho estudou ou não, mandou para o quarto, não sabem se o filho se deitou ou se não se deitou, ficou na internet, enfim. Isto acontece, ok? Então eu batalho muito aqui com o acompanhar. Até porque é a única forma de criar uma relação com proximidade com os filhos e deles ganharem confiança em vocês e um dia chegar ao pé do pai e da mãe e dizer: pai, mãe, tenho uma namorada ou um namorado, ou preciso disto ou daquilo, explica-me lá, ajuda-me, e não ter que ir à inteligência artificial fazer perguntas delicadas que não têm coragem de fazer ao próprio pai ou à própria mãe. Com a internet, o ChatGPT só é seguro com orientação adulta. Atenção, o ChatGPT não vai mandar ninguém matar ninguém. Dizem que foi uma versão antiga, que a nova já não faz, enfim, tudo bem. Vamos lá ver. Cuidados que fazem a diferença. Usar juntos nas primeiras vezes. Explicar que a IA também se engana. Ensinar a perguntar bem, não só copiar. Eu tenho aqui um slide que fala como perguntar ao ChatGPT. É muito interessante. Lembrar que respostas fáceis não substituem o pensamento. Mais do que limitar, é essencial, o essencial é ensinar a usar com responsabilidade. Não vamos falar aqui de ética, etc. Não, para já não há necessidade. O meu filho bloqueia quando tem de fazer um trabalho. A IA pode ajudar sem prejudicar a aprendizagem? Sim, a IA ajuda sem fazer por ele. Quando usada com intenção, pode estruturar o pensamento, organizar ideias, em passos, criar esboços e introduções, ganhar confiança para começar. No capítulo 6 do livro ChatGPT para estudantes, mostro como usar a IA para aprender sem atalhos nem batotas. É seguro falar com o ChatGPT como se fosse um explicador? Sim, vocês viram há pouco, eu peguei no meu telefone e falei com o ChatGPT. Sim, é uma forma prática e eficaz de aprender, ideal para quem evita escrever, explica de forma clara e simples, funciona como um explicador virtual. No capítulo 4 do livro ChatGPT para estudantes, mostro como aprender com a voz, com confiança e foco. Eu até faço outra coisa, muitas vezes vou a conduzir, sozinho ou acompanhado, coloco o meu telefone em cima do tablier, ou alguns por ali no carro, ligo o modo de voz, não é necessário ligar o vídeo, ligo o modo de voz, e vou dizendo assim: olha, estou a passar em Santarém, tem aqui um monumento muito giro, explica-me um pouco mais sobre este monumento. Se ele não souber que monumento se trata, eu até faço uma fotografia e digo: olha, é este. E ele a seguir fala ali durante 1 minuto, durante 5 minutos, o que eu lhe disser para falar sobre o monumento. E isto é espetacular. Como ensinar o meu filho a usar bem o ChatGPT? Bem, agora vem aqui uma parte mais técnica, que era a parte que eu há pouco queria dizer. Ensine-o a usar a fórmula DIRCE. Esta fórmula fui eu que inventei. Vocês não vão à net, que ela não existe lá em lado nenhum, está bem? Eu uso o ChatGPT provavelmente desde a 2ª ou 3ª semana que ele saiu para o mercado. E ao fim de anos de o usar, eu cheguei à conclusão que ele me respondia melhor de uma certa maneira, quando eu fazia perguntas de uma certa maneira. E então anotei essa fórmula de usar e transcrevia para isto que aqui está. Dizer quem é ao ChatGPT. Aqui está um errinho, não é o ChatGPT, é ao ChatGPT. Indicar o que quer saber. Referir exemplos ou preferências. Explicar que tipo de pessoa, que tipo de resposta precisa. E questionar de novo para melhorar. Tudo isto está explicado passo a passo também no meu livro. No capítulo que diz criar prompts de qualidade. Um prompt é uma pergunta, para quem não sabe. Porque a forma como nós fazemos a pergunta condiciona grandemente o resultado que vai vir do ChatGPT. Se o vosso filho tem 12 anos, tem 10 anos, e está a fazer um trabalho sobre um assunto qualquer, numa disciplina qualquer, vai pedir ao ChatGPT, a resposta provavelmente vem de nível universitário. Obviamente o professor não vai achar piada, não é?
Então, o que é que o rapaz tem que fazer? Tem que dizer, atenção, eu tenho 10 anos, respondo de acordo com a minha idade, atenção, não pode ser mais do que isso. Em português, europeu, etc, etc. Assim, está menos mal. No entanto, se ele também não sabe explicar o que ali está, é um problema, e vamos ver mais à frente. Como ensinar o meu filho a verificar as fontes de IA? Isto é um grande problema que até os universitários se deparam, porque mais ainda que os miúdos do ensino secundário, preparatório, etc., têm que citar fontes. Pesquisar no Google partes da resposta. Esta é velha, né? Toda a gente sabe. Ver se vem em sites fiáveis, como gov.pt, edu.pt, org. Pedir pedir as fontes à própria IA. Não sei se ouviram falar no Perplexity, é uma IA também muito semelhante ao ChatGPT, que é preferida até por muitos universitários, porque dá aquilo de uma maneira muito interessante, com fontes e tudo mais. Comparar com livros escolares e confirmar com um adulto. O ChatGPT chega ou o meu filho deve usar outras IAs? Bem, se vocês tivessem usado o ChatGPT primeiro, logo de início, como eu usei, eu diria, não, não, não chega. No entanto, o ChatGPT evoluiu tanto, 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 que eu uso, se calhar, 90% do tempo e os outros 10% recorro a outras IAs. Por exemplo, Canmigo, Canva, Perplexity, DALL-E, mas é assim, existem centenas, não é? Eu atirei aqui ao calho as 5 ou 6, mas existem centenas. Se fizer sentido, vale a pena explorar tudo no capítulo 10 do meu livro. Agora são duas perguntas com uma resposta mais longa um pouquinho. Como podem os pais e professores evitar que os filhos, alunos, façam trabalhos através de IA, menosprezando a pesquisa, a leitura, o trabalho em grupo? Como podemos potenciar a utilização destas ferramentas por parte dos estudantes, promovendo a capacitação e aquisição de competências e não validando um atalho para a obtenção de resultados fáceis? A resposta é comum às duas perguntas e é isto. O problema não é a IA. Senhores professores, os meus colegas que aqui estiverem, tomem atenção. O problema não é a IA, é como avaliamos. Não adianta a gente dizer não vais usar a IA, não podes usar a IA. A IA é fruto do mal, é o demónio. Não dá, não é preciso. As calculadoras também foram, não é verdade? Não dá. E quando a gente se vira para ele e diz, usaste a IA. Quando me perguntam a mim uma coisa dessas, eu viro-me, e algumas pessoas aqui presentes já sabem a minha resposta, olha lá, e essa roupa? Lavaste na máquina, não foste à ribeira. Não vale a pena. A tecnologia está aqui, tem que ser utilizada. Agora, bem utilizada. Nós usamos para nos desenrascarmos e fazer um bom trabalho com o mínimo de tempo possível. Os alunos, não deve ser assim, têm que usar para aprender. Se valorizarmos apenas o resultado final, bonito e perfeito, os alunos vão procurar atalhos. O desafio é valorizar o processo de pensamento. O que podem fazer pais e professores? Bem, pais e professores podem acompanhar o processo, não só o resultado. Eu já faço isto há muito tempo. Eu quero ir vendo o que é que vai acontecendo, não espero pelo resultado final. Pedir rascunhos, mapas de ideias, registros de evolução. Solicitar que expliquem como usaram o IA ou por que não usaram. Se eles não usarem, eu vou dizer, então, como é que não usaste? Pensei que o professor não queria. Então, olha, não regulas da cabeça, era o que faltava. Já viste o tempo que tu perdeste? Tem que ser, não é? Imaginem que eles estão a trabalhar lá fora no mercado de trabalho. O patrão quer resultados. Nós, professores, também devemos olhar aos resultados, obviamente, mas eles são alunos. Temos que olhar ao processo e à aprendizagem. Desvalorizar respostas prontas e valorizar o pensamento próprio. Pedir reflexões pessoais, debates, trabalho colaborativo. Mas eles assim vão fazer isso outra vez com a IA escondidas. Mas é que a gente aí pode pedir-lhes ali na sala de aula à nossa frente. Usar a IA como ponto de partida, não de chegada. Capacitar em vez de proibir. Ensinar a dar bons prompts. Bons prompts é fazer o pedido ao ChatGPT. A validar fontes e a questionar a IA. Quantos professores aqui presentes ensinaram os seus alunos? Olha lá, isto aqui é óbvio que fizeste com a IA. Professor, pois, coisa e tal. Está bem, está tudo bem, mas fizeste mal, porque pediste desta forma e desta forma vem em português brasileiro. Sei lá, outra coisa qualquer assim, entendem? Os professores têm que ir um pouco por aí. Mostrar que usar a IA é também uma competência do futuro. Quando os alunos percebem que o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração são valorizados, deixam de procurar apenas respostas, procuram aprender. Agora, há aqui uma pergunta muito interessante. Foi uma das últimas pessoas a se inscrever que a fez. Eu não estava a pensar abordar este tema, mas é um tema que nos transporta para o futuro, para as próximas perguntas que eu tenho para colocar. AGI, ou seja, Inteligência Artificial Geral. Quando vai ser possível?
Ainda não há data certa, quem disser que sabe estará a adivinhar. A AGI, diferentes AIs atuais, será capaz de pensar, aprender, adaptar-se como um ser humano em múltiplas tarefas, mas isso ainda está longe. As estimativas variam. Alguns especialistas falam de 10 a 20 anos. Outros defendem que ainda estamos muito longe, técnica e eticamente. O que temos hoje, incluindo o ChatGPT, é a AI estreita, poderosa, mas limitada ao que foi treinada. Não tem consciência, emoções nem intenção. A AI não tira o lugar dos pais, a ausência sim. Vocês já estão fartos de me ouvir com esta história, não é? Mas é assim mesmo. Pai e mãe, já pensaram sobre isto? E se os nossos filhos confiarem mais na IA do que em nós? E se a IA responder melhor do que eu? E se a IA se tornar o melhor amigo do meu filho? E se a IA souber mais sobre o meu filho do que eu próprio? E se não estivermos a educar, mas a treinar utilizadores de IA? Isto agora podíamos parar por aqui e falar sobre isto durante uma hora ou duas. Mas não. Vamos passar à frente e vamos para os prompts fora da caixa. Ou seja, as perguntas fora da caixa, capítulo 15 do meu livro. E aqui falo em a criatividade pode ser o segredo para resolver problemas. E agora coloco aqui alguns prompts, porque isto é assim. Usar o chat GPT não é nem fácil nem difícil, mas o que se fazer com aquilo. Muita gente também tem o martelo na mão, mas uns olham para o martelo e dizem isto serve para quê? Outros batem na parede, outros constroem, outros destroem. O chat GPT é igual. Eu tenho uma série de perguntas neste capítulo do meu livro, assim fora da caixa, que levam os miúdos a imaginar coisas interessantes como, por exemplo, mitos urbanos, questões de cultura popular, curiosidades científicas, descobertas futuras. Se os extraterrestres viessem à Terra e quisessem levar uma recordação, o que achas que escolheriam? Um monumento, um influencer, um gato? Justifica-te. Isto é uma pergunta que se pode colocar no chat GPT e vamos ouvir o que é que ele tem a dizer. E isto pode depois o miúdo chegar ao pé de nós. Pai, o chat GPT disse-me isto, o que é que tu achas? Para mim, todas estas coisas, especialmente com crianças mais pequenas, quando chegam à adolescência pode ser um bocadinho pior, mas com crianças mais pequenas, tudo isto pode ser motivo para conversa, para discussão em casa. Futuro da IA na educação. Não deu para responder a tudo, por isso preparei um guião, ou seja, já tinha falado neste guião logo no início, preparei um guião que vocês poderão descarregar, vão ao meu Instagram, Web Faros, e lá na bio tem lá um linkzinho que diz lá guião. Clicam, descarregam, está bem? Respostas simples e exemplos. Da minha parte está tudo. Eu não sei agora como é que os organizadores querem fazer, mas passo a palavra aos organizadores. Bom, Luís, eu achei que, embora nós tivéssemos pouco tempo, dizer-te só obrigado era muito telegráfico e então eu fui fazer ao chat GPT uma pergunta a dizer como é que eu te poderia agradecer. E ele diz-me, professor Luís, a sessão sobre IA foi incrível, admiro muito o seu conhecimento e a forma como explicou tudo de maneira tão clara. Obrigado por nos proporcionar esta experiência. E, portanto, eu faço minhas estas palavras também. Eu convido-te, Luís, agora para descansares um pouco, para refletir, porque mais à frente eu vou-te só chamar para tu poderes dar umas notas finais e o que quiseres transmitir sobre a sessão, enfim, o que tu achares por bem transmitir. Eu não queria deixar de agradecer a presença do Alberto Santos, que está aqui conosco, nesta sessão um pouquinho mais calado. Portanto, mas pronto, ele costuma acompanhar-nos nestas sessões, mas obrigado, Alberto, por participares mais uma vez e vemos numa próxima contigo muito mais ativo. O Alberto é membro do Conselho Consultivo da FAP Maia e é assessor também da FRAP Algarve. Agora, temos aqui duas pessoas que nós queremos chamar para poderem falar-nos um pouco sobre, enfim, sobre esta temática e o que acharem interessante sobre ela. Eu já dou a palavra à vez, portanto, falo do Dr. Alexandre Lima, e também da doutora Celeste Souza. Alexandre Lima, portanto, nós sabemos que em Luanda, neste momento, é o mesmo horário daqui, mas, na verdade, a vida em Luanda começa muito mais cedo, não é? Do que aqui. Portanto, ela, enfim, é bastante mais cedo. Portanto, Alexandre Lima, portanto,
foi delegado regional da DGEST e atualmente tem a liderança da Escola Portuguesa de Luanda. A sua experiência aliada a uma visão estratégica sobre as políticas educativas e os desafios em contextos muito diversos, portanto, fazia com certeza todo o sentido de estar presente nesta sessão, não é? É uma honra contar com a sua presença e gostaríamos de ouvir as suas palavras, doutor. Muito obrigado. Primeiro por me terem convidado, agradecer ao Dr. Alberto, ao Dr. Fernando Machado e aqui ao nosso orador Luís Horta, um velho amigo que há 30 anos, mais coisa, menos coisa, estar aqui presente, ouvir as explicações dele. Eu também tenho acompanhado um pouco o percurso profissional do Luís Horta, por isso tenho consciência da grande proximidade que ele tem a esta temática e acho que conseguiram escolher realmente aqui uma pessoa importante e que nos veio trazer e que veio essencialmente fazer pensar. E isso é que é importante. Nós, pais, nós, professores, temos que ter esse espírito de pensamento e o que nos vai aparecendo à frente diariamente e as dificuldades e os desafios, conseguimos pensar e conseguir arranjar soluções. Há muitos anos atrás, quando apareceu a televisão, também havia aí os velhos do Restelo, em que a televisão vinha substituir os professores, porque acabavam por conseguir explicar às pessoas. Agora também apareceu a internet, há uns tempos atrás também, e que realmente na internet conseguíamos consultar tudo e conseguimos ter informação. Por isso, para que é que faziam falta os professores? Entretanto, aparece a inteligência artificial, e também muitos colocam e ficam cheios de receio. O Luís Horta refere que poucos professores concordam com o IA. E nós temos que pensar um pouco. Isto é sinónimo de algum desconhecimento também, tal como muitos de nós estamos aqui. Uns conhecem um pouco mais, outros conhecem um pouco menos, alguns não conhecem de todo. Também, dentro de uma escola, acontece a mesma coisa. Temos professores que estão mais focados nestas matérias, nestes assuntos, que são mais informados, e temos outros professores com maiores dificuldades, ou porque estão mais focados noutros assuntos, não há tempo para nos focarmos em todos os assuntos e acabamos por deixar outros para segundo plano. E isso é o grande desafio que temos. E todos nós sabemos que, realmente, o Ministério e quem tentar acompanhar as medidas do Ministério da Educação, deste governo e do anterior governo também, no que diz respeito às tecnologias nas escolas, tem sido um desafio enorme, porque na realidade nós temos investigadores que são defensores da utilização das tecnologias, que são defensores da inteligência artificial, mas tal como o Luís Horta há pouco dizia, há sempre uns mas, e temos que ter cuidado com estes mas, e temos que trabalhar e temos que balizar estes mas. E eu fiquei encantado com a apresentação do Luís Horta, porque o Luís Horta foca aqui uma parte muito importante, que é os pais, as famílias. As famílias, em todo este processo, têm que estar muito próximas deste assunto, desta temática, da utilização da inteligência artificial pelos seus filhos, pelos alunos, muito mais do que na escola. Realmente existe muita controvérsia, o papel em casa é para educar, a escola é para ensinar. Há muita temática à volta disso e muitos investigadores que falam sobre isto, mas no que diz respeito à inteligência artificial, a utilização das tecnologias, se não tivermos as famílias consciencializadas da realidade, tudo isto pode ser realmente uma dificuldade. E por isso é que o Ministério da Educação ainda hoje não tem orientações. Não nos podemos esquecer do Ministério da Educação, a própria Assembleia da República definem orientações nacionais. Depois os professores e as escolas vão adaptando essas orientações nacionais. Algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso, por isso é que também muitas das vezes nós acabamos por ter, e os professores cansam-se disso, os pais também se cansam disso, os alunos também se cansam disso, implementam uma estratégia este ano para uma matéria qualquer na educação, temos 1, 2, 3 anos e depois começamos a verificar que aquela estratégia, que aquela orientação não está a correr bem e depois alteram e tentam arranjar outra estratégia
Ainda bem, ainda bem que não desistem e ainda bem que nós temos o Ministério da Educação ativo, porque o pior que podia acontecer é, na realidade, irem aparecendo os desafios, e hoje em dia, como disse o Luís Horta, com tantas tecnologias, com a tecnologia tão recente que está a aparecer de várias formas efetivas, se nós não tivéssemos capacidade para reagir, era bem pior. Embora, eh, certo é que a rapidez não é assim tão grande. Talvez devêssemos, todos nós, pais, professores, conseguir reagir com mais rapidez. Não é fácil, não é mesmo fácil. Esta matéria é muito, muito questionada, várias vezes, felizmente, e é aqui que começa, várias vezes nas escolas, os professores já falam sobre esse assunto, entre eles, já várias vezes falam também com os alunos, os próprios alunos acabam por explicar muitas das coisas aos professores e às vezes os professores ficam entusiasmados, depois vão para casa experimentar e na sala de professores até falam, vocês sabiam? Eu tive um aluno que me disse que isto está para fazer assim assim, pá, tem que experimentar. Vão experimentar e vão testando e vão partilhando com os restantes. Tudo isto faz parte de algum conhecimento que temos de ter. E o Luís também dizia há pouco, e não nos podemos esquecer disso, os pais não podem ficar de fora. Mas nós hoje estamos a falar de inteligência artificial, mas pomos de lado a inteligência artificial e utilizemos a mesma frase. Os pais não podem ficar de fora no desenvolvimento dos seus filhos, seja com inteligência artificial, seja com tudo o resto. Os próprios filhos, os jovens, se não têm uma inteligência artificial, têm um amigo ali ao lado e que falam. O amigo até pode dar boas orientações, como pode dar más orientações. E se os pais se põem de fora de todo este processo, eles vão crescendo e crescem e não nos podemos preocupar porque eles tornam-se adultos. Agora, será que nós, família, em que definimos os limites de desenvolvimento das crianças, vamos gostar do caminho que ele está a percorrer? É isso que a gente pretende? Porque há vários caminhos. As crianças, quando ouvem opiniões e orientações divergentes daquelas que a família acredita, a família pode não gostar. Não quer dizer que seja errada, simplesmente são orientações diferentes daquelas em que a família está inserida. E tudo isto são questões, por isso, quando o Luís Otto dizia os pais não podem ficar de fora da inteligência artificial, eu essa frase tirava a inteligência artificial e colocava em tudo. Por favor, e temos aqui vários pais. Esta é a mensagem principal que eu hoje passava aqui para todos vocês. Por favor, não fiquem de fora do desenvolvimento e do crescimento dos vossos filhos. Se assim fizerem, vão ver que muitas das dificuldades são atenuadas. Agradeço imenso o vosso convite. Eu, com estes 7.000 quilómetros de distância, é um orgulho enorme também estar aqui, evidentemente. Como dizia há pouco o Dr. Fernando Machado, realmente em Luanda é o mesmo horário agora, mas na realidade o dia aqui começa às 6 da manhã. E às 6 da manhã eu acordo às cerca de 5h30, mais coisa, menos coisa. E a escola, só para vocês verem, a escola às 7 horas já estão os alunos dentro das aulas, da primeira hora do dia às 7 horas da manhã, mas também às 6h30 já é de noite. Já não há quase ninguém na cidade, já parou a cidade quase toda. Pronto, são culturas diferentes e também a inteligência artificial também está aqui, embora isto seja a África, com as características todas da África e com as características todas de uma cidade com 9 milhões de habitantes, mas a inteligência artificial e as problemáticas que nós sentimos em Portugal aqui também se sentem. Depois também se sentem outras, evidentemente, mas e daí talvez eu ter aceito este desafio e estar aqui satisfeito e usufruir deste desafio, não sei até quando, mas por enquanto vou estando aqui. Curiosamente, há pouco acabei de referir que os pais não podem ficar de fora. Estou a 7.000 quilómetros de Portugal, tenho 2 filhas em Portugal, uma na universidade, outra no 12º ano. A minha filha do 12º ano já tem 18 anos, mas está sozinha, e está sozinha em casa. E às vezes é difícil com os 7.000 quilómetros. Mas tanto eu como a minha esposa tentamos não ficar de fora. Não ficar de fora, muitas vezes não há necessidade
de estar ali presencialmente, acompanhá-la, telefonar. Ainda há pouco estava a falar com ela e a brincar com ela no telefone, depois ela me manda outras bocas e tudo. Pronto, tentar falar o máximo com elas e acompanhá-las em todos os passos que eles vão dando, ou em todos, não necessariamente em todos, aqueles que eles também querem. E isso também faz parte do crescimento deles, e é eles saberem escolher e nós orientarmos. Bom, já estou a falar muito, agradeço imenso o vosso convite. Desejo a todos um bom acompanhamento dos filhos. Sei que temos aqui muitos pais, também associações de pais. Eu não me esqueço de dizer isto e digo muitas vezes, por favor, estes ciclos, estes grupos de associações de pais que temos no Algarve, não só no Algarve, no país também, são muito importantes para as escolas e para os pais. Muitas das vezes são as associações de pais que conseguem fazer a ponte, porque uma, duas ou três pessoas conseguem se aproximar com mais facilidade de uma escola, conseguem entender o funcionamento da escola e depois partilhar com os restantes pais. É muito mais fácil. É difícil uma escola, por exemplo, aqui como a minha escola, que tem 2.000 alunos, eu consegui falar com 2.000 alunos. Não consigo falar, nunca iria conseguir falar com 2.000 pais, desculpa. Mas com uma associação de pais, com 5 ou 6 pessoas, mensalmente tenho uma reunião e fico. E, é uma característica também. Ainda não conheci uma associação de pais que eu não tivesse desejosa de ajudar e que as coisas melhorem. Por isso, aproveitar essa sinergia de uma associação de pais e também, porque normalmente os diretores, os dirigentes escolares, o objetivo são esses, e os professores também. O objetivo, todos têm o objetivo de que as coisas melhorem. Às vezes os caminhos podem ser divergentes, as opiniões podem ser divergentes, mas têm todos o mesmo objetivo. Por isso, agradeço imenso, continuem com esse espírito. Vocês aí no Algarve sempre tiveram um espírito ótimo para unificador de pais, de escolas, continuem, não, lutem aí pelo nosso Algarve, que é muito bom, sim. Um abraço a todos e muito obrigado por me terem convidado. Muito obrigado, doutor Alexandre Lima. Acho que ficámos aqui mais umas horas a falar, não é? Mas também não era conveniente, tem que se levantar às 5h30, portanto não era muito bom. Bom, nós Se me temos estado aqui permitem, a falar no fundo. se me Diga, diga, permitem, doutor. eu mais uns 5 minutinhos e vou-me retirar, está bem? Pois também foi um Tá dia bom, esteja à cansativo vontade. Muito e obrigado vou-me pela sua retirar. presença. Obrigado. Porque estamos a falar de formação, não é? Tudo isto que nós estamos aqui a viver é formação. Temos connosco a doutora Celeste Souza, que é diretora do Centro de Formação dos Agrupamentos de Escolas do Levante Algarvio, que se associou a nós neste webinar e para o qual gostaríamos também de ter umas palavras suas da forma como viu esta questão da IA e tudo o que a rodeia. Muito obrigada, Fernando. Antes que o meu colega Alexandre Lima se retire, permitam-me que lhe envie um cumprimento bastante especial. Já tinha saudades de o ver, porque de facto há muito tempo que não o via olhos nos olhos através de um ecrã. Diria ao Fernando que nós não nos associamos só a esta iniciativa. Enquanto diretora do Centro de Formação, não foi só nesta iniciativa, temos um trabalho uma ligação bastante forte às associações de pais da minha área de intervenção, que é Alcotim, Castro Marim, Vila Real e Alcotim. E especialmente com a Associação de Pais de Tavira, temos um trabalho realmente muito próximo. Realizamos muito recentemente, para comemorar a Semana Digital, a Semana do Bem-Estar Digital. Foi efetivamente uma semana de trabalho onde a associação esteve bastante envolvida com os alunos através da rádio e na organização de um webinar onde tivemos também o prazer de ter o meu colega, o Luís Horta, nesse encontro, nessa ação de formação, também dirigida a pais. Portanto, a minha relação convosco ou com os pais na minha área de intervenção é bastante próxima, efetivamente porque privilegiamos nós, Centro de Formação, e qualquer professor que queira fazer um bom trabalho, sabe que tem que ter os pais muito próximos e trabalhar com eles. Relativamente à IA, eu pegaria nas palavras da Ilana Louzeiro, que quando quando começou a sua intervenção referiu-se à IA como atual e desafiante. E de facto o Luís Horta na intervenção dele mostrou-nos o quanto a IA pode ser desafiante
para alunos, para pais e para professores. E de facto não vale a pena fugir da temática, porque nas escolas pode ser algo mais recente, mas entrou em força, e por isso, em termos de centros de formação, e não é só o meu, posso falar do meu exemplo, mas qualquer centro de formação de associação de escolas está a trabalhar a IA, e de outra maneira não o poderia fazer. Eu já, de certa forma, reconheci o trabalho das associações de pais com quem eu trabalho, mas também queria reconhecer publicamente o empenho da Federação Regional de Associação de Pais. De facto, iniciei com a associação, com a Federação, muito recentemente, um contacto mais próximo, mas julgo que vai dar bons resultados. Neste momento já estamos aqui em conjunto, como o Fernando teve a oportunidade de dizer, a trabalhar em conjunto, mas há outras coisas que também já estão perspectivadas e, portanto, vamos dar continuidade, pelo menos foi o que nós combinamos com a Marta Rodrigues, portanto, certamente que o vamos fazer. Mas dizia eu que é de reconhecer o empenho desta Federação Regional. Não conheço outras, não conheço as outras federações ao longo do país, e sei que estão aqui outros pais, ou provavelmente outras representantes de outras federações, mas quero realmente reconhecer publicamente que vocês estão a trabalhar muito, muito bem. E poderão contar com, não só na IA, obviamente na IA também, porque é uma temática que nos diz a todos e preocupa-nos a todos algo bastante, mas em qualquer outra área. Não me vou alongar muito, porque já vamos daqui a bocado a caminho da meia-noite, só desejar agradecer a relação que estamos a estabelecer, e Luís, provavelmente ainda vais ter que responder alguma coisa, não sei, mas um beijo também para ti. Muito obrigada, e o resto boa sessão. Muito obrigado, doutora Celeste Souza. Obviamente que o nosso êxito, não é, também depende muito dos nossos parceiros, como por exemplo agora com a doutora Celeste Souza. Eu, antes de passar e para finalizarmos, antes de passar à Marta Rodrigues, que é a Presidente do Conselho Executivo da FRAP Algarve, ia então pedir ao Luís que fizesse aqui umas considerações finais, enfim, do que entendesse. O micro, Luís. Luís, o micro. Está ligado? Tá? Ok. Ok. Estava a dizer que foi um prazer ouvir o Alexandre e ver o Alexandre mesmo à distância. Foi meu colega de curso, meu amigo há muitos anos. E quero agradecer à Celeste, ao Fernando, à Marta, a toda a organização, por me convidarem, por me permitirem estar aqui. Eu faço isto com prazer, é com muito gosto. Sou professor há 30 anos, com muito gosto. Quero continuar a ser até me reformar. Não estou chateado com a profissão de maneira nenhuma. Eu adoro estar com os miúdos. Tem-me sido muito, muito, muito útil. O que eu tenho aprendido nas escolas com os meus alunos também me a tornar melhor pai. As minhas filhas estão a ouvir-me, já me agradeceram, já me disseram obrigado e tudo mais. Obrigado, Nair. Ah, eu tento ser melhor pai todos os dias e sei que só o consigo ser quando é do coração, mas quando é do coração ao pé. Se for ao longe, às vezes não corre bem. Aquele ditado que a gente conhece, olhos que não veem, coração que não sente, se calhar tem ali um pouquinho de verdade. Então eu tento sempre estar próximo, tento sempre participar nas atividades, tento sempre ter uma opinião a dar às minhas filhas, tento sempre, mas nunca é uma decisão definitiva, a não ser que seja algo que as ponha em perigo, obviamente, mas tento sempre negociar com elas, tento sempre fazer com que elas cheguem por elas próprias àquilo que eu gostaria que elas chegassem. No fundo, sou pai, não é? A gente não pode deixar de caminhar. Mas pronto, é isto. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Eu não queria esticar muito mais, porque o que eu queria dizer aqui com esta apresentação toda é: nós pais vamos ficando para trás em conhecimento, em tecnologia, as nossas crianças vão deixando de ser crianças, vão nos ultrapassando, a gente não pode estar sempre no comando, mas a gente nunca pode deixar de ser pais. E é isto. Obrigado.
Obrigado, Luís, sem dúvida nenhuma. Eu acho que para finalizarmos, acho que essa frase caiu, como se costuma dizer, que nem ginja, aproveitando também ainda a frase que o Dr. Alexandre Lima disse, os pais não podem ficar de fora, e aqueles que aqui estiveram esta noite mostraram isso mesmo. Chegamos ao final deste webinar e não podia terminar sem deixar uma palavra de profundo agradecimento. Em nome da Federação Regional de Associações de Pais do Algarve, quero agradecer a todos os que estiveram connosco nesta sessão, pais, professores, alunos também estiveram connosco, educadores e, claro, comunidades educativas de norte a sul e ilhas, que sei que também tivemos aqui colegas das ilhas e claro, fora do nosso país, como pudemos perceber. A nossa participação só mostra bem a relevância do tema da inteligência artificial e o interesse que desperta nas famílias e nas escolas. Agradeço também de forma muito especial ao nosso orador Luís Horta pela forma clara, inspiradora e acessível que nos trouxe este tema tão atual e desafiante. Palavras da Helena logo no início. Este webinar é mais um exemplo do papel que a Federação tem vindo a assumir na reflexão, na formação e intervenção em torno das políticas educativas, promovendo o debate, dando voz às famílias, aos nossos jovens, aos nossos alunos e contribuindo para decisões mais conscientes, justas e centradas no bem-estar dos nossos alunos, claro. Continuaremos este caminho com todos vós, com sentido de missão e compromisso com a educação e para uma educação pública. Muito obrigado pela vossa presença e até breve.